Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris, mais uma vez com vocês aqui nesse domingo, para que nós continuemos aí as nossas celebrações, os nossos cultos, as nossas reuniões, ainda que em casa, mas que a gente continue fazendo algo que é para o Senhor. Hoje, 23 de agosto de 2020, depois de ficarmos parados sem congregar na igreja desde o dia 22 de março, né? Portanto, aí 6 meses, né? A gente está vendo começar a dar sinais aí de que daqui a uns tempos a gente vai poder voltar. Vocês veem aí que as vacinas já estão começando a aparecer realmente, teste na fase 3, e a fase 3 já é teste em humanos. Eles já estão avaliando aí quais são as reações aí do organismo das vacinas. São 140 vacinas que estão sendo testadas mundo afora, né? E eles estão falando aí que em breve já vão começar aí a efetivar a vacinação aí de todo mundo, tá certo? Então a gente já começa a ver sinais aí de recuperação, de novas práticas, novos tempos, e aí a gente vai começar a avaliar, né? Não sabemos quando ainda, não sabemos a data certa, mas a gente vai continuar acompanhando aí, mas a gente já está começando a ver decréscimo nessa questão aí da pandemia. Isso é muito bom que a gente provavelmente vai conseguir fazer aí a nossa festa de virada de ano aqui ainda na igreja, congregando todo mundo junto, viu? Em nome de Jesus. Vamos continuar orando, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o fato é que, se Deus quiser, a gente vai continuar, vai conseguir fazer a nossa festa de final de ano aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente dar início à nossa celebração de hoje, a nossa palavra, a nossa ministração de hoje, algo que Deus colocou no meu coração e no seu coração, Ele vai colocar também, e nós devemos nos preparar para todas as coisas que Deus tem como controle desse mundo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, estamos juntos aqui mais uma vez, prontos, ó Deus, para poder ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, praticar a Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que todas as vezes que nós ouvimos a Tua palavra e praticamos a Tua palavra, nós experimentamos o Senhor. Isso, Senhor Deus, nós temos feito todos os dias, todos os dias. Então, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado sustentação emocional, obrigado porque o Senhor tem nos dado sustentação dos irmãos, né? E eu quero pedir que o Senhor cada dia mais nos abençoe para que nós sejamos essa igreja unida, essa igreja que se une em oração, sabendo que o Senhor é Deus e é soberano de todas as suas vontades, todas as coisas, mas nós entendemos também que as nossas orações têm poder e o Senhor tem mudado muito o rumo da história dessa igreja por meio das nossas orações. Então, Pai, muito obrigado. Continue, Senhor Deus, fazendo todas as suas vontades nas nossas vidas. Continue nos ensinando para que nós tenhamos sempre, cada vez mais, a certeza de que estamos no caminho correto junto com o Senhor e que nós queremos, ó Deus, cada dia mais ser aprendizes de tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar. Nos abençoe, meu Deus, nos encha com a Tua palavra, nos fortaleça com a Tua palavra, nos encha com a Tua esperança, com o Teu amor, com a Tua justiça e faça com que nós sejamos cidadãos do reino dos céus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ler hoje a palavra que está em Êxodo, capítulo 17, verso 7. Êxodo, capítulo 17, verso 7. Antes de ler a palavra, eu queria agradecer a todos os irmãos que oraram por mim. Hoje eu disse 23 de agosto, no dia 19 último, eu tive a tristeza de perder a minha mãe, né? E saber que vocês estavam orando por mim para que o Espírito Santo desse paz, desse consolo, é algo fenomenal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que orou. Eu quero
quero agradecer a cada um de vocês que mandou suas palavras de consolo, né, suas condolências. Eu quero agradecer a cada um de vocês. É por isso que eu sempre disse que amo muito vocês, porque a partir de agora, do dia 19, eu sou o último da minha família, né? Todas as pessoas da minha família já se foram. Então só sobrou eu, né? Mas o bacana de tudo isso aí é que eu faço parte de uma outra família, uma família enorme, né? Chamada família do Senhor Jesus Cristo, onde cada um de vocês aí estão junto comigo e nós todos vamos dar os braços e caminharmos juntos. É um momento muito difícil, principalmente nos primeiros dias que a gente fica sem a mamãe da gente, ou que a gente fica órfão, vamos dizer assim. Mas eu quero dizer para vocês que desde o momento que eu tive a notícia do falecimento dela, o Senhor me amparou, entrou com a mão poderosa dele, me sustentou e tem feito isso a cada minuto. Por isso, a cada minuto também, eu tenho dito que o luto tem sido vivido na sua intensidade e, aos poucos, a dor está dando lugar à saudade. Vai chegar um ponto em que a saudade também vai ser muito grande, e aí vai vir a emoção, vai vir o choro, né? Mas o fato é que a dor, até lá, terá se ido embora completamente, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês que orou e que continuem orando por mim, né? Porque esse início de caminhada, quem já perdeu os pais sabe do que eu estou falando, né? Eu estou vivendo isso agora, mas quem já perdeu os pais viveu isso em algum momento da vida, né? E a gente sabe que se vocês, quem perdeu o pai aí, está de pé até hoje, porque até então Cristo sustentou. E nós teríamos a oportunidade de buscar o mundo, quando tem uma decepção, uma tristeza dessa, costuma achar a porta de saída na bebida, costuma achar a porta de saída nos remédios de depressão, costuma achar a porta de saída nas drogas, costuma achar a porta de saída na rebeldia, mas nós achamos a porta de entrada nas mãos do Senhor Jesus. É sempre assim. O povo de Deus, ele pensa diferente, ele pensa de uma forma completamente diferente, e por isso nós encontramos sempre, nesses momentos pesados da vida, a gente encontra sempre a mão de Jesus Cristo estendida para nós, e isso é muito confortante, é muito gratificante. Amém? Então, muito obrigado a você que orou por nós, em nome de Jesus, né? Então, Êxodo capítulo 17, verso 7, nós vamos ler da seguinte forma: minha tradução NVI, Êxodo capítulo 17, verso 7. A palavra de Deus diz da seguinte forma: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: ó Senhor, não, o Senhor está entre nós ou não? Aí vem o verso 8, olha para você ver. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus e as minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés se mantinha com as mãos erguidas, os israelitas venciam, e quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então, Arão e mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos pareceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, nós vamos ler até o 16.
Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou aquele altar o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você nesse momento, pedir para que essa palavra seja esclarecida no nosso coração. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, em nome de Jesus Cristo, essa é a tua palavra. Ó Senhor, nós por ela orientamos as nossas vidas, os nossos passos, porque o Senhor tem nos orientado cada dia mais. Então, Pai, esclareça essa palavra para nós, revele aquilo que está subentendido nessa palavra, para que nós possamos dela, Senhor Deus, nos valer para a prática do nosso dia a dia. Cuida de cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito bacana a gente conhecer alguns costumes de Israel. Lá em Israel, todo mês de março, basicamente no dia 16, acontece uma festa que se chama Festa de Purim. A festa de Purim, lá em Israel, ela é uma festa que significa que para eles é o dia em que Deus deu um sossego muito grande contra os inimigos. É como se ele tivesse bloqueado toda Israel para que os inimigos não conseguissem atacar aquele povo. Então, o que acontece? Nesse aspecto aí, todos os meses de março, no dia 16, Israel vai lá e celebra essa festa de Purim, ou seja, a festa do dia em que Deus afasta dele todos os inimigos. Geralmente, um sábado antes, eles começam aí a se lembrar dessa data e começam a preparar aí essa festa deles, e isso vai fazer com que cada vez mais eles venham manter viva a tradição de que Deus realmente afasta deles os inimigos. Eu já falei aqui várias e várias vezes que Israel, ele é um país completamente cercado por fronteiras inimigas, aquelas fronteiras cujos países hoje têm paz com Israel. Por exemplo, a Cisjordânia. Cisjordânia é um país que ele tem paz com Israel, né? Só que eles têm um tratado de paz, mas assim, eles foram inimigos e são inimigos, né? Mas só que eles têm tratado de paz. Egito tem tratado de paz com Israel, né? Então assim, tudo isso aí faz com que a cada fronteira que nós temos ali, Israel é um país todo cercado, né? Eu tive a felicidade de ir a Israel, e em todas as vezes que a gente passava nas fronteiras, eu não estou falando da alfândega não, estou falando de fronteira mesmo. Se você olhar assim ao longo do morro, na delimitação do país, existe uma cerca de tela muito forte, e aí um outro espaço lá na frente, uma outra cerca, 10 metros mais ou menos, uma outra cerca de tela também muito forte, e entre essas duas telas, nesse campo, vamos dizer assim, de 10 metros, é um campo minado, é um campo cheio de bomba, de forma que se o inimigo tentar passar de lá para cá, ele vai pisar naquele campo minado e as bombas vão estourar e vai arrebentar com ele. E da mesma forma, se algum israelita tentar sair daqui e entrar no país vizinho considerado inimigo, também vai ser detonado pisando numa bomba daquela, né? Além disso, Israel hoje é um país que tem aproximadamente 1.600.000 habitantes, né? E ele é cercado por vários países inimigos, cujos exércitos somam aí aproximadamente aí 15 milhões de soldados. Então veja bem, por que eles poderiam se unir e simplesmente esmagar Israel? Mas nos tempos de hoje, Deus tem protegido cada dia mais Israel e não tem deixado com que a guerra ali se estabeleça. Israel hoje é a potência bélica mais bem considerada do mundo. Em termos de comunicação, Israel tem a comunicação mais segura do mundo, ou seja, não é fácil hacker entrar nas comunicações de Israel. Se não é fácil entrar nas comunicações civis, que dirá nas comunicações militares? O maior satélite de espionagem do mundo está hoje em Israel,
né? Os drones mais potentes do mundo estão em Israel. Aí você fala assim, mas não é Estados Unidos? Israel vende a tecnologia de tudo isso aí para os Estados Unidos, né? Então, assim, Israel hoje, como potência bélica, é uma potência fenomenal. Mas Deus, ele vem fazendo com que todo mundo lá de Israel venha praticar o dia de Purim, ou seja, o dia onde Deus simplesmente afasta todos os inimigos de Israel, né? E na história de Israel, a gente vai ver que algumas coisas que Deus tem feito nesse dia em que ele afasta os inimigos, né? E quando ele faz essas coisas, na verdade, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, na verdade, ele gostaria que nós também fizéssemos a mesma coisa com os nossos inimigos. Afinal de contas, eu tenho inimigo, você tem inimigo, nós todos temos inimigos, não é verdade? Mas eu não estou lembrando, não. Teve uma vez que eu briguei com fulano, com ciclano. Não, esquece isso. Eu não estou te falando de inimigo físico, não. Eu estou te falando de inimigo interno. Inimigo espiritual, principalmente, aquele que quer lutar para te levar para o inferno. Eu não estou te falando de Satanás, não. O inimigo mais pesado que você tem, Satanás, ele já fez o trabalho dele. Ele só espalhou a maldade para o mundo. O resto, a gente mesmo, com o pecado, a gente está fazendo. Então, o que acontece? O inimigo maior que nós temos é o pecado. Mas esse inimigo, ele tem alguns aliados. Ele tem o medo, ele tem a depressão, ele tem a angústia, ele tem a ansiedade, ele tem as dores, ele tem esse monte de aliados aí que pega a gente e joga para o buraco. Ele tem esse monte de aliados aí que acaba detonando o nosso caráter e faz com que nós deixemos até de acreditar que somos realmente de Deus. Então, na verdade, o que nós temos que entender é que nós todos temos os nossos inimigos. Nós vamos entrar aí nas ministrações do Zoom aí, todas as sextas-feiras agora, fazendo aquelas ministrações bacanas aí, sobre os temperamentos. E nós vamos ver que às vezes o nosso temperamento é nosso inimigo. E aí nós temos que dar um jeito de melhorar isso aí, né? Controlar isso aí, para que nós sempre vençamos a batalha, né? Se nós formos parar para pensar, se nós formos trazer à memória tudo aquilo que nós lemos aqui, nós vamos ver que Amaleque, né, fez ao povo de Israel aí, foi considerado um dos piores inimigos para o povo de Israel. Por quê? Porque Amaleque, ele era perseguidor dos israelitas. Quem foi Amaleque? Amaleque, ele era neto de Saul. Ele era neto de Saul, filho de Elifaz, com a concubina lá chamada Timná. Amaleque foi um dos mais cruéis perseguidores do povo de Israel, né? E aí a gente vê que, na verdade, no dia de Purim, ou seja, no dia em que Deus ele afastava de todo o povo os inimigos, ele permitia que naquele dia onde não tinha inimigo à espreita, aquele povo pudesse ter alegria, pudesse ter a liberdade de celebrar, sem ter que se preocupar em olhar a sua retaguarda. Mas Amaleque, o grande inimigo, a gente viu que ele atacava aquele povo sempre pela retaguarda. Por que se ataca pela retaguarda? Nós não temos olhos atrás. Quem chega por trás de nós consegue nos pegar de surpresa. Quem chega por trás de nós consegue ver que nós não estamos percebendo, não estamos vendo. E quem chega com o elemento surpresa automaticamente consegue nos tirar as forças com muito mais rapidez. E era assim que Amaleque agia. Ele entrava sempre na guerra, mas sempre pegando o opositor pelas costas, que é uma forma extremamente traiçoeira de se atacar. Agora, quando isso acontece, Deus entra na história
e afasta esses ataques de Amaleque, ou seja, dos inimigos de Israel, de forma que eles pudessem ter pelo menos um dia de paz, um dia de descanso. Amaleque, ele não era só um homem arrasador e perseguidor do povo de Israel. Ele era considerado um espírito perseguidor do povo hebreu. Um espírito perseguidor. Ele por diversas vezes ele tentou impedir o povo de entrar na terra prometida. Amaleque por diversas vezes tentou impedir o povo de não deixar com que a vontade de Deus acontecesse naquele lugar. Amaleque era dessa forma. Aí eu digo para você, muitos de nós temos os nossos Amaleques. Amaleques que nos impedem de conquistar a terra prometida, Amaleques que nos impedem de seguir o caminho de Deus, Amaleque que tiram de nós a vontade da gente estar celebrando Deus, Amaleque que todos os dias vira para você e fala assim, na hora que você vai fazer seu devocional, você é bobo, você não faz devocional, não, fica na cama mais um tiquinho, depois você levanta direto e vai tomar seu banho e vai trabalhar, larga esse devocional para lá. Isso é um Amaleque. Ele quer impedir você de ter conhecimento e intimidade com Deus. Amaleque é aquele que fala com você assim, a reunião da igreja está tudo gravada, você é bobo, não assiste esse negócio não, você é bobagem, você vai ficar perdendo seu tempo na frente da televisão, vai fazer outra coisa. Amaleque faz isso com você. Cada vez que Amaleque age, ele tenta impedir com que você se achegue a Deus. Cada vez que Amaleque age, ele tenta fazer com que a vontade de Deus não se estabeleça na sua vida. Nós temos muitos Amaleques todos os dias. Os pecados, que a gente carrega, que a gente pratica, muitas vezes são pecados que fazem com que a gente continue fazendo todos os dias, pecando todos os dias, e aí esses são os nossos Amaleques, que podem até nos tirar a salvação. Se a gente não vigiar, a gente vai ficar na prática do pecado todos os dias, e aí a coisa vai acontecer e nós perderemos a nossa salvação. Os nossos Amaleques estão aí, perto de nós, todos os dias, nos impedindo de conquistar a terra prometida. Irmão, muitas vezes, a gente quer viver Deus o dia inteiro. É verdade, queremos viver Deus desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E isso é o ideal, que vivamos Deus desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir. Mas durante o dia aparecem vários Amaleques que tiram a gente da presença do Senhor, distraem o seu pensamento, fazem com que você nem consiga se lembrar mesmo que o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser glorificado por meio da sua vida. Fazem com que você consiga esquecer que você é um escolhido de Deus, portanto você tem que agir segundo a vontade de Deus. Fazem a gente esquecer que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fizermos, temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Aí a gente começa a fazer as coisas de forma mais relaxada. Você já não cultua Deus mais do jeito que você precisava cultuar. Você já não está mais unido na família de Deus já do jeito que você precisava estar. Cadê você? Onde está você que não está congregando mais conosco? Onde está você que só porque a pandemia apareceu você mal participa das reuniões? Onde está você? O seu Amaleque está te tirando da presença do Senhor, e por isso ele, ao te tirar da presença do Senhor, ele enfraquece você, para que depois ele te ataque pelas costas e venha aniquilar com você. Querido, diferentemente da mão de Moisés, que às vezes se cansava, ela baixava
e aí o Josué perdia a guerra lá embaixo no pátio, e aí quando eles levantavam a mão de Moisés de novo, aí Josué começava a ganhar a guerra. Isso é diferente daquilo que Jesus Cristo faz, porque Ele está com as mãos estendidas o tempo inteiro, e basta você crer nisso, basta você se firmar nessa palavra, basta você ter essa fé, basta você estar debaixo dessa mão, que ela nunca vai abaixar, e você sempre vai ter vitória. É isso. Mas o Amaleque quer fazer você pensar diferente. Ele te oferece coisas do mundo para você fazer, e quando ele oferece as coisas do mundo para você fazer, você vai lá e faz as coisas do mundo, e aí você saiu da mão de Jesus Cristo, que está estendida para você. Mas muitos de nós nem sabemos quais são os nossos Amaleques. Muitos de nós nem estamos percebendo que armadilhas para a destruição da nossa vida estão sendo montadas. Muitos de nós não estamos percebendo que as coisas espirituais estão acontecendo normalmente, e que a nossa vida aqui na terra, as nossas atitudes aqui na terra é que vão fortalecer ou enfraquecer a nossa vida espiritual. As armadilhas estão sendo montadas para nós todos os dias. Tem dia que você está mais irritado com fulano, com ciclano, com Bertrano, por isso você conversa menos. Só que esse mês você ficou irritado com ele um dia só. Mês que vem você vai ficar irritado com ele 10 dias. No outro mês você já está irritado com ele o mês inteiro. E aí você vai se afastando daquele contato, não conversa, não explica, não pede perdão, não perdoa. E aí, a hora que assusta, você já não está mais nem com aquela pessoa. Isso acontece também na igreja. Hoje você já começou a deixar de ver a mensagem, amanhã você já não está vendo nada. E aos poucos o inimigo vai chegando e te colocando coisas do mundo na cabeça, e você vai começando a assumir muito mais as coisas do mundo do que as coisas da igreja, da palavra do Senhor. E aí, quando você começa a assumir essas coisas que já são da palavra do Senhor, automaticamente você se fortalece. Mas se você assume as coisas que são do mundo, você se enfraquece e fica como uma brasa que começa a se apagar em termos de relacionar-se com Deus. Mas, meu querido e minha querida, Deuteronômio 25, capítulo 17, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra em que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Irmãos, se isso acontece, nós temos que entender que Deus, Ele apaga a memória dos nossos inimigos, tira por completo, faz com que caiam no esquecimento completo, desde que você esteja completamente preparado para a luta e consiga estar debaixo da mão estendida do Senhor Jesus. A vitória é sua e seu inimigo ficará esquecido. É o que a palavra está dizendo. E Deus nos ensina como tratar esses nossos inimigos. Com isso que nós lemos aqui, Deuteronômio 25, 17 diz o seguinte: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Olha só para você ver. Lembre-se do que o inimigo está armando contra você. Se você for uma pessoa esperta, você vai ver que as coisas do inimigo, elas chegam sorrateiras na nossa vida. Elas chegam na nossa vida de forma bem sorrateira, hoje levezinho, como quem não quer nada. Isso não tem nada a ver, não.
Mas não tem nada a ver, depois ele vai se ajuntando com coisas mais fortes, e se ajuntando com coisas mais fortes, e a hora que você vê, você está completamente retirado da presença do Senhor, praticando somente as coisas que são do mundo. Mas não começou de uma vez não, irmão, começou bem devagarinho, bem sorrateiro, bem sutil, e você foi dando lugar a essa sutileza da falta de Deus, perdeu o temor. Por isso que eu digo que Amaleque chegava na retaguarda, porque quando você está olhando para frente, você está atento, você está vendo as coisas que estão acontecendo, mas na sua retaguarda, você abre a guarda e você não consegue ver como têm sido os ataques do inimigo. E ele vem de forma sorrateira. Ele vem de uma forma que nos ataca por trás. E quando ele nos ataca por trás, ele nos pega enfraquecidos, fadigados, cansados, e dessa forma a gente pode perder a luta. Por isso é necessário que nós firmemos, aumentemos a nossa fé, firmemos o compromisso de estar sempre com o Senhor Jesus, praticando a sua palavra, porque ao praticar a palavra dele, estando com ele todos os dias, da hora que nos levantamos até a hora que vamos dormir, nós estamos fortalecidos em Deus. E não tem inimigo que vai conseguir te derrubar. Não tem inimigo que vai chegar na sua retaguarda, porque se você está fortalecido em Deus, significa que Deus ele te concede visão de águia. Aqui está na palavra, você tem visão de águia, com condição de olhar muito longe, inclusive de rodar o pescoço para poder ver aquilo que está atrás de você. Irmão, quando Deus ele nos dá essa condição de nos lembrar dos nossos inimigos, é para que nós possamos nos lembrar de que o inimigo ele sempre nos deseja mal. O inimigo sempre tenta colocar em nós a amargura, o rancor, a falta de perdão. O inimigo ele sempre tenta fazer com que nós percamos a fé. O inimigo sempre tenta diminuir o meu temor a Deus, o seu temor a Deus. Ele começa a querer botar na minha cabeça que o nosso Deus não vale nada. De que você está precisando? Eu estou precisando que fulano de tal seja curado. Aí ele fala assim, tá vendo? Seu Deus não adiantou nada. Eu orei, irmão, para minha mãe ser curada, orei para minha mãe ser curada, e ela morreu. Aí o inimigo tenta botar na cabeça, tá vendo? Você orou, sua oração não vale nada. Sua mãe não foi curada não, ela morreu. Mas para honra e glória de Jesus Cristo, faltando 10 horas, não, 12 horas para ela morrer, eu tinha feito a profissão de fé com ela. E aí eu tenho certeza, eu orei para ela ser curada. Ela foi curada. Ela foi curada. Tão curada que hoje ela não tem mais nenhuma das doenças que ela tinha. Ela tinha insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca que ela tinha fazia com que ela desse muita água no pulmão. E a água no pulmão que ela tinha fazia com que recorrentemente ela tivesse pneumonia. E aí quando eu internei ela na terça-feira, 4h30 da manhã, ela internou com um quadro de insuficiência cardíaca, o coração estava batendo muito fraquinho e ela estava tendo pneumonia nos 2 pulmões, porque a água do pulmão estava já bastante elevada. Aí nesse aspecto, ela foi diagnosticada como suspeita de Covid, olha para você ver. Por quê? Ela não tinha Covid, ela não tinha Covid. Mas em função da pandemia, um dos sintomas da pandemia do Covid lá é a pneumonia. Então o que eles fazem? Fizeram o teste saía 48 horas depois, para saber se ela tinha ou não Covid. Eu tenho certeza que ia dar negativo, mas 24 horas antes ela morreu. Como não tinha o resultado do teste, eles colocam suspeita de Covid na declaração de óbito.
declaração de óbito dela estava escrita assim: insuficiência cardíaca, pneumonia, insuficiência respiratória e suspeita de Covid. Por causa disso, ela foi enterrada com todos os protocolos de Covid. Querido irmão, se eu dou lugar a um inimigo nessa hora, eu ia perder o meu temor a Deus, ia desesperar, ia falar: nosso Deus, e essa doença que matou, ia xingar, ia esbravejar, mas não, irmão, não. Por isso que ela fez a profissão de fé comigo. Eu tenho certeza de onde está minha mãe e meu coração está em paz, porque ela recebeu a cura. A palavra do Senhor nos diz, lá em Salmo 90:10, que os nossos dias são até 70 anos, de 70 a 80 é enfado e canseira. E aí minha mãe estava com 83 anos, então ela viveu a palavra, exatamente essa palavra, ela viveu ela. E na hora dela ir embora, ela recebeu a cura para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, eu poderia ter tudo para desesperar. Eu poderia ter tudo para chorar, para esbravejar, para xingar o nosso Deus. E no entanto eu não fiz. Porque não precisa. Deus me lembrou que Amaleque sempre tenta chegar sorrateiramente e implantar na minha cabeça coisas ruins para que eu pense, esbraveje e xingue o nosso Deus. Mas para a honra e glória de Jesus, o temor é forte demais, o temor é muito grande. Olhando sempre com visão de águia, para lá, para cá, consegui ver que Amaleque não prevalecerá na minha vida. E se ele não prevalece na minha vida, eu tenho certeza que se você se fortalecer no Senhor, buscar fortaleza e fé na palavra do Senhor, automaticamente Amaleque também não terá nenhuma força para te atacar na retaguarda. Ele não conseguirá armar armadilhas para que você venha cair em momento algum. Amém? Mantenha-se firme nessa palavra. Quando Deus disse lembra-te, Ele pede para a gente nos lembrar, é para que depois a gente venha saber que tudo o que desejamos, se desejarmos igual o inimigo, nós estamos desagradando a Deus. O que o inimigo quer? Atacar pela retaguarda. Se você chegar em alguém e atacar pela retaguarda, você está faltando com a transparência. Isso Deus não quer. O que o inimigo quer? Aniquilar, tirar você do poder. Se você fizer isso com alguém, não é uma boa. Deus não quer que você pratique esse tipo de coisa. O que o inimigo quer? O inimigo quer que eu e você, cada dia mais, estejamos fracos. Se nós dermos lugar a essa fraqueza, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. A estratégia do inimigo é o elemento surpresa. Porque quando alguém nos pega no elemento surpresa, ele pode nos pegar desguarnecidos, sem condição de defesa, às vezes cansado, vulneráveis ao ataque. E aí, nesse aspecto, as nossas forças de luta estão reduzidas. Você quer ver, por exemplo, estamos nós em um carro e percebemos que perto do carro está vindo ali a pé um cara armado, completamente, dá para a gente desconfiar que ele não tem boas intenções. O que você faz? Arranca seu carro. Você estava atento, arranca seu carro e vai embora. No entanto, às vezes você fica naquele lugar meio desatento e tal, aquela pessoa vem lá, você nem percebe que ele vem, e aí de uma hora para outra ele chega no elemento surpresa, te bota a arma e te leva o carro. É sempre assim, irmão, é elemento surpresa. Porque se ele não te surpreender, ele não consegue concluir a ação. Ele só entra com você no elemento surpresa. Por isso nós temos que estar atentos para que o inimigo não venha no elemento surpresa para nós e nos pegue desatentos e nos leve para o inferno. Não existe. Aquele que anda com Deus, aquele que anda com Jesus Cristo, debaixo da mão estendida de Jesus,
Não tem como ele ficar desatento. E aí não tem elemento surpresa. Amém? Nós devemos, uma vez que vencemos os nossos inimigos, nós devemos apagar os nossos inimigos da memória. Apagar. Não fica falando, porque uma vez eu lutei com fulano, mas foi difícil, eu venci, mas agora, meu Deus, está parecendo que esse defunto está ressuscitando. Esquece isso, irmão. Apaga o inimigo da memória. Porque o próprio Deus, ele fez isso. Nós lemos lá no Êxodo capítulo 17. Nós lemos isso. Deus, ele apagou e afastou por completo o inimigo da terra. O pecado, ele já está afastado e apagado da sua vida desde que você esteja debaixo do manto de sangue do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que quando você apaga o inimigo da sua memória, automaticamente você não esquece da luta, mas você esquece daquele inimigo. Mas se prepare, nós temos muitos inimigos. Mas nós temos muitos inimigos. A saber, os inimigos de pecado. São esses que têm que ser apagados da memória. Amém? Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória em cima de todos os nossos inimigos. Deus, quando Ele nos dá a vitória em cima dos nossos inimigos, Ele vai banir os inimigos da nossa frente. Tente entender que desde que você esteja debaixo do manto de sangue, que desde que você esteja debaixo do sangue de Jesus Cristo, a vitória já é sua. A vitória já é sua. Mas não baixe a guarda. Continue lutando. Os inimigos estão aí na nossa frente todos os dias. Continue lutando. Para que você consiga verdadeiramente trazer para si essa vitória. Amém? Quero dizer para você também que Deus, Ele nos ensina a identificarmos os nossos amaleques. Quais são os amaleques da sua vida? Ao terminar essa mensagem de hoje, comece a pensar, gente, onde é que está acontecendo aí alguma armadilha para que eu venha cair diante do Senhor Jesus? Hoje pode estar acontecendo uma coisinha aqui, eu posso estar fazendo uma coisinha aqui, que se amanhã, se eu continuar fazendo, isso vai aumentar de proporção, aumentar de proporção, aumentar de proporção, e amanhã eu estou com uma desgraça total na minha vida. Então eu tenho que cortar isso agora, no pequenininho, porque se eu não cortar agora, vai aumentando a intensidade, aumentando, e amanhã a minha vida está toda destruída. Então eu tenho que identificar quais são esses amaleques, onde estão essas armadilhas, para que a gente consiga verdadeiramente nos fortalecer e não deixar com que essas armadilhas venham ser estrategicamente postas para que lá no futuro nós tenhamos a nossa vida destruída. Qual é a estratégia que esses amaleques estão usando para me derrubar e para te derrubar? Para pensar, irmão. Eu tenho certeza que tem coisa na minha vida e na sua vida aí. Na minha vida eu faço um apanhado de vez em quando. Falo, se eu seguir por esse rumo aqui, lá na frente vai dar ruim. E eu, como cristão, não posso experimentar aquela experiência ruim lá da frente, não. Então eu corto o mal pela raiz aqui. Entendeu? Faça a mesma coisa, irmão. Comece a avaliar. Você quer ver um outro negócio bacana demais? Lembra que Moisés, ele ficava com a mão estendida, aí a hora que ele baixava, os amalequitas ganhavam. A hora que ele levantava, os amalequitas perdiam. A hora que ele baixava, os amalequitas ganhavam.
E então o que acontece? Significa que quando você entrega seus inimigos para Deus, eles são vencidos. Uma das coisas que nós mais temos que fazer é orar pelos nossos maiores inimigos, orar pelos nossos medos, orar pelas nossas angústias, orar pelas nossas ansiedades, pelas nossas tristezas, pelas nossas frustrações. Deus, eu tenho medo disso, Deus. Não deixa isso acontecer na minha vida. Não, Deus não vai deixar. Entrega esse inimigo do medo nas mãos de Deus. Entrega o inimigo da ansiedade nas mãos de Deus. Entrega o inimigo da crueldade, da maldade na mão de Deus. E você vai ver que as mãos de Deus não abaixa e levanta, não. Elas estão sempre estendidas para que você tenha a vitória sobre os seus inimigos. O que nós temos que fazer é a mesma coisa que Moisés e Josué fizeram. Eles confiaram no Senhor. Deus, ele tinha falado: vai para a batalha, reserva alguns dos seus e vai para a batalha contra os amalequitas. E eles foram para a batalha contra os amalequitas. Moisés como coordenador e supervisor da batalha, Josué como operacional da batalha. Ambos trabalhando de forma conjunta, de acordo com a ordem do Senhor. Confiaram no Senhor e a batalha foi ganha. Mas só confia no Senhor aquele que tem intimidade com o Senhor. Só confia no Senhor aquele que tem buscado o Senhor. Por isso, meu querido e minha querida, eu sempre digo para você: busque o Senhor. Busque o Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Ele está conosco todos os dias, tanto aqui na palavra dele, quanto na nossa oração. Ele está conosco, então busque intimidade com o Senhor. E você vai ver que ele fala aos nossos ouvidos. E aquilo que ele fala, nós devemos obedecer. Porque quando nós obedecemos aquilo que Deus fala, automaticamente, irmão, a gente vence. Moisés e Josué obedeceram o que Deus tinha falado. E venceram. Amém? Uma outra coisa que nós devemos fazer sempre. Eles só iam para a guerra. Eles não eram homem de briga, não, gente. Moisés era um cara assim pesadão mesmo, um cara assim truculento mesmo, nervosão mesmo. Ele foi criado com técnicas de luta. Lembra que ele estava lá no Egito, lá no palácio? Você acha que Moisés era um cara bem treinado, brabo, furioso, mas não era um homem que queria ficar o tempo inteiro brigando, não. Josué aprendeu. Sabe como é que Josué aprendeu com Moisés? Josué aprendeu com Moisés o seguinte: Josué ele era filho de Num. Quando eles eram escravos, Josué pequenininho, na época chamava Oséias, ele era escravo e ficava com o pai lá, com o Num lá, na escravidão do Egito, lá amassando barro com os pés. Aí, o Num um dia virou e falou o seguinte: Oséias, meu filho, nós vamos sair dessa terra qualquer dia, Deus nos fala. O guarda escutou aquele negócio, deu uma surra no Num. Oséias montou para cima daquele guarda, tentou bater nele de qualquer jeito, apanharam muito. Mas ele creu que um dia eles iam sair dali. Passa um certo tempo, quem chega para poder ajudá-los a sair da terra prometida? Moisés. Oséias ficou tão fã de Moisés, mas tão fã de Moisés, que tudo aquilo que Moisés queria fazer, Oséias queria também imitar. Até que um belo dia, Oséias entrou na primeira batalha, venceu, e Deus falou assim: agora eu vou trocar o nome desse menino. Ele vai deixar de chamar Oséias para chamar Josué. Irmão,
Quando Deus, Ele tem intimidade comigo e com você, Ele nos chama a lutar contra todos os inimigos, independente se você é de briga ou não. Porque os inimigos, eles estão aí perto de mim, perto de você, sendo nós de briga ou não. Mas o que eles querem é nos derrotar. Agora, você pode ser o homem da maior paz do mundo. Vai chegar uma hora que você tem que lutar contra o seu inimigo. Lute. Tenha certeza que Deus está com você. E vença. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar para que Deus cuide de cada um de nós e nos dê forças para lutar contra os nossos inimigos. Inimigos emocionais, inimigos que estão aí todos os dias para derrotar, acima de todas as coisas, as nossas mentes. Fazer com que a gente fique prostrado, sem nenhuma ação espiritual, para que nós não acreditemos que nós temos força espiritual para combater o inimigo, para que a gente não acredite que nós conseguimos espantar os espíritos ruins das pessoas, que nós não conseguimos orar pela cura. Isso faz com que você seja um crente inibido, irmão. Em vez de você ter força e falar o seguinte: eu vou orar para que fulano de tal seja curado, eu vou orar para que fulano de tal seja liberto, você fica: ora por mim, eu preciso disso. Esquece isso, irmão. Você é crente de batalha, você é crente de frente de exército. Crente de frente de exército pega a lança e parte para cima. É o que nós temos que fazer: pegar a nossa lança, a nossa espada, o nosso escudo e partir para cima, porque a guerra já está vencida. O próprio Deus já venceu essa guerra para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tão grande palavra, tão poderosa palavra que bateu agora nos nossos corações. Ó Senhor Deus, nos ajuda a praticar essa palavra, para que nós consigamos identificar onde realmente estão aqueles inimigos que estão armando, Senhor Deus, as armadilhas para que nós venhamos cair e sermos destruídos no futuro. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, nós temos a fé que a Tua mão está estendida para que nós possamos partir para a batalha, Senhor Deus, e consigamos vencer contra os nossos amaleques. Porque, Senhor Deus, amalequitas na nossa vida não têm nenhum poder. Declaramos, Senhor Deus, que são povo fraco, os povos amalequitas, não conseguem, Senhor Deus, derrubar aquelas pessoas que são povo do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada um de nós. Nos dê força nas nossas guerras, nos dê forças nas nossas lutas, nos dê, Senhor Deus, condição de entender que o Senhor já está com as mãos estendidas desde quando nós nascemos. Ó Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, herdar essa ideia, essa fé e continuar, Senhor Deus, vencendo todas as batalhas das nossas vidas. Sabemos que existe um propósito maior do Senhor nas nossas vidas, que é o propósito de vencer o pecado, o propósito de aniquilar o pecado desde que estejamos debaixo do sangue de Jesus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe todos os dias, nos guarde, nos proteja, e é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero dizer para você que não deixe de participar da nossa ministração do Zoom, as próximas 4 ministrações do Zoom. Na próxima sexta-feira nós vamos falar do sanguíneo, né? Como é que é o temperamento sanguíneo? Vai ser um negócio muito bacana. Esteja lá conosco, identifique quem é você realmente, se você vai ser sanguíneo. Tenha paciência, se aquilo ali que eu falar não servir para você, tenha paciência e participe dos outros, das outras sextas-feiras, que aí você vai conseguir se encaixar numa dessas 4. E aí, participe também da nossa brincadeira, que a nossa brincadeira vai ter prêmios, né? Eu expliquei hoje na chamada lá, que é o seguinte: olha, nós vamos fazer uma tabelinha, onde o fulano vai achar que o ciclano tem o temperamento X, o outro tem o temperamento Y, o outro tem o temperamento Z. Se no final das contas ele acertar esse aqui, errou aquele lá, acertou o outro, errou aquele outro, aquela pessoa que fizer mais pontos vai ganhar um prêmio de primeiro lugar, a que fizer segundo lugar vai ganhar um outro prêmio, e a que fizer o outro lugar vai ganhar, o terceiro lugar vai ganhar um outro prêmio. Amém?
Mas o fato é que nós já conseguimos até o patrocínio, já tem uma empresa que vai dar para nós os prêmios, né? E aí a gente vai conseguir aí alguma coisinha para que nós possamos aí participar dessa brincadeira aprendendo do Senhor. Amém? Vai ser algo fenomenal, algo que está no coração de Deus. Nós vamos ensinar tudo isso, mas é segundo a Bíblia, tá certo? E em nome de Jesus Cristo eu quero te ver lá. Amém? Eu não quero ver só aquelas pessoas corriqueiras, não. Vai lá, participe, entre conosco, faça parte do grupo do Zoom e você vai ver que tudo vai ficar muito bom, não só na nossa vida, mas na vida espiritual também. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Te amamos, temos muita saudade de você.